A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós estamos no 13º dia do nosso propósito, buscando a resposta de Deus. O tema de hoje, irmãos, o subtema de hoje, ele é: mantenho o meu coração firme no meio. Mantendo o coração firme no meio da espera. Manter, irmãos, é algo que nos faz pensar, né? Manter é você estar ali constantemente mantendo a mesma conduta diante da espera. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. A Bíblia também vai nos dizer em Ageu que o profeta ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos. E eu quero declarar hoje que Deus vem avivar a tua vida, a tua vontade de fazer, de terminar esse propósito. Muitos têm sido os impedimentos, meu irmão. Muitos têm sido os levantes do inimigo. Mas hoje eu posso dizer, se fosse antigamente, eu ficaria chateado, falaria não, ficaria ali no meu cantinho. Porque se nós formos parar para pensar na vida de Daniel, que é o livro ao qual nós estamos baseado, esse jejum, esse propósito, buscando a resposta de Deus, porque foi o que Daniel fez. Ali no capítulo 10, versículo 12, onde Daniel ele recebeu uma visão e ele foi buscar uma resposta de Deus para entender aquela visão dos últimos dias. Como eu disse, se fosse antigamente, eu ficaria chateada, falaria não e tal. Mas, irmãos, eu confesso que desde o momento que Deus ele me deu esse propósito, eu já sabia que ia haver guerra, eu sabia que ia haver levante, eu sabia que ia haver impedimento, eu sabia que ia haver movimentação do inferno para paralisar aquilo que Deus já tem a resposta. Porque, como eu já disse aqui várias vezes, né, quando Daniel ele se prontificou a buscar a Deus, a se humilhar na presença de Deus e não tomar decisões com suas próprias mãos, desde o primeiro dia a oração de Daniel foi ouvida. Desde o primeiro dia Deus já tinha uma resposta preparada, mas o inferno se levantou para impedir aquela resposta de chegar até o profeta Daniel. E, gente, se manter firme não é fácil. Não é somente uma frase de efeito. Se mantendo firme, mantendo o coração firme. Porque a gente sabe que o nosso coração, se o nosso coração estiver magoado, nosso rosto não fica bom. Mas se o nosso coração estiver feliz, como diz em Provérbios, isso aformoseia o nosso rosto. Então, como eu fico firme, como eu me mantenho firme, ficando firme nas promessas de Deus. Se Deus disse que você vai fazer algo, irmão, parece que é clichê, mas é porque o básico funciona. Oração, jejum, se humilhar na presença de Deus e obediência, o básico ainda funciona. As pessoas tentam criar tantas coisas, mas o básico ele ainda funciona. O básico na presença de Deus ainda funciona. Se humilhar, orar, jejuar e obedecer a Deus. E se manter firme é uma forma de obediência. Se manter constante é uma forma de obediência. Eu sei que tem dias que não é fácil. Eu sei que há dias que a gente quer parar. Há dias que nós queremos, e foi isso que Deus falou fortemente ao meu coração. Nesse momento. Que tem dias que dá vontade de você desistir. Falar, não, não vou continuar. Não vou terminar esse propósito, não quero, nada está mudando, parece que as coisas estão piorando, mas eu quero dizer isso para você, irmãos. Tem apenas 7 anos, vai fazer 7 anos que eu estou na presença de Deus, mas eu posso falar durante esses 7 anos, muitas coisas aconteceram, e hoje eu sei que eu não estou mais no nível espiritual que eu estava há 7 anos atrás. Mesmo que eu fale, mesmo que as coisas não saiam como esperado, eu sei que Deus está no controle. E eu creio que se nos mantermos firmes, como Daniel, irmãos. Não falo dessa passagem, mas eu quero falar sobre Daniel na cova dos leões. Muitas pessoas conhecem essa passagem, é uma passagem conhecida de Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Daniel, para aqui resumir um pouco a história, ele estava ali servindo na Babilônia. E todo mundo se incomodava com Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel não tinha nada que desabonasse a conduta dele, nada que falasse assim, olha, Daniel é um vacilão. Não, Daniel era um homem de Deus, Daniel era uma pessoa adequada para o ambiente. E ali aqueles homens, eles falam, não, a gente tem que fazer alguma coisa para derrubar Daniel. O diabo tramando planos contra a vida de uma pessoa de Deus. E assim é na minha e na sua vida.
E aí eles falam, olha rei, faz um edito aí de 30 dias. Se alguém adorar outros deuses que não for o Senhor, essa pessoa vai ter que ser jogada na cova dos leões. E o rei vai lá e aceita, porque eles queriam ferrar com a vida de Daniel, irmãos. Eles queriam, e eles viram que a única coisa que Daniel fazia era orar ao seu Deus, que é o nosso Deus. Todos os dias, 3 vezes ao dia. Daniel era ali constante naquela oração, Daniel era constante naquilo ali. Eles falaram, é o único jeito que a gente vai ter de acabar com a vida de Daniel. E o que eles fazem? Sai o edito e Daniel, ele não para de orar. E tem pessoas, irmãos, tem gente que quando sabe que a cova dos leões está preparada, que o inimigo está se levantando, que tem a armadilha de Satanás, a pessoa faz o que? Ela para de orar. Ela desiste, porque ela falou algo que não era para falar, porque ela cometeu uma falha, ou porque, né? Ela para de orar. Quando ela sabe que a cova dos leões está preparada, ela fala, eu vou parar de orar. Sendo que esse é o momento que Deus ele vai saber quem está firme e quem não está. Porque se nós não nos mantivermos firmes, nós perderemos a promessa e fica para a próxima, porque ainda não somos maduros o suficiente para receber. Mas Daniel não negociou a sua fé, ele continuou orando, mesmo com a cova preparada. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o rei, quando soube disso, ficou angustiado, porque o rei gostava de Daniel e falou, olha, que o Deus, o seu Deus, Daniel, te livre dessa cova. E o rei não dormiu, preocupado com Daniel. Mas quando ele chega naquela cova, Daniel está vivo. Porque Daniel se manteve firme, não somente na oração, mas Daniel se manteve firme no meio da cova. Então que nós possamos nos manter firmes no meio, que não paremos. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero orar pela minha vida, Senhor, e por cada um que está fazendo esse propósito, que propôs no seu coração. Jejuar, Senhor, orar, buscar a Tua presença. Senhor, aviva esse propósito, aviva essa pessoa no meio. Aviva, Senhor, para que ela não venha paralisar, para que ela não venha desistir, para que os intentos, os enganos do mal, Senhor, as ciladas de Satanás, Senhor, não venham paralisar ela. Talvez no dia de hoje ela tenha falhado, talvez no dia de hoje ela tenha cometido algum erro, mas eu quero declarar, Senhor, que o Senhor é aquele que nos limpa de todo pecado. O Senhor é aquele que nos cura, que nos lava, que nos reme com Teu sangue, porque nós não somos nada, Senhor, nós não valemos nada, eu falo por mim. Eu sou falha, Senhor, eu sou fraca, sou pecadora, mas eu sei que a Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, Senhor. O Senhor é fiel para nos perdoar, para lançar no mar do esquecimento nossas falhas. Nesse momento nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor, se cometemos algum erro, se fizemos algo que não Te agradou. Não nos deixa, Senhor, parar por causa da acusação do inimigo. Porque nós não somos, mas o Senhor é. Nós não temos força, mas o Senhor é a força. Nós não podemos, Senhor, avançar se não for a Tua poderosa mão. Eu glorifico o Teu nome, Pai, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. E eu creio, Senhor, e declaro que a resposta já está na minha direção, na direção dos meus irmãos. Senhor, eu sinto a Tua presença, Pai, mesmo sabendo que eu não mereço. Obrigada, Senhor, por ser fiel, mesmo quando somos infiéis. Obrigada, Senhor, por ser o único que nos enxerga além das nossas falhas. Nos faz nos ver com os Teus olhos, Senhor. Nos dá, Senhor, um espírito excelente como o de Daniel, para que venhamos nos manter firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Nós não temos, Senhor, que guerrear, mas temos que nos manter firmes. Nós temos fé, Senhor, mas cura a nossa incredulidade e aumenta a nossa fé. Irmão, e assim eu agradeço em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Irmão, irmã, não pare, não desista. Que Deus ele possa te avivar com o poder dele, com a sua soberana mão. Hoje é só o 13º dia, amanhã tem mais. O propósito está fixado aí no meu perfil, faça esse propósito. Se levante para buscar a Deus, irmãos. Não adianta a gente só pedir, Deus não é garçom. Ele requer algo de mim e de você. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.